Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, se inscreve aqui embaixo, deixe seu like, é de graça, e habilite o sino das notificações. Aqui, vou direto ao assunto, não vou ficar fazendo muita curva não. Antes de entrar no assunto do jogo ontem, fazer qualquer tipo de análise, ontem eu preferi pensar, mas tô revoltado, tô chateado. Não posso deixar de falar o que eu penso sobre as situações, mas eu preciso saber se tem X9 dentro do Vasco. Nós precisamos saber dessa situação. Você vai perguntar, Eduardo, por quê? Como que vaza 3 horas antes do jogo que o Rodrigo não vai jogar, a estratégia do técnico Maurício Barbieri e a entrada do Galarza? O Rodrigo, para quem não sabe, semana passada, para quem não lembra, parou a Arrascaeta. Não deixou a Arrascaeta jogar. E ontem foi barrado. Esse é um papo para um segundo momento. Porque no primeiro momento, nós temos que entender, o clube precisa vigiar, ficar atento, porque isso não é jornalismo. Estão vazando notícia errada. Isso é privilégio errado. Não tem que vazar 3 horas antes do jogo que um jogador que é destaque está sendo barrado do time. Não tem que vazar 3 horas dando arma para o seu adversário. Dando faca e queijo para o seu adversário. Isso aí eu não encaro como um bom jornalismo, não. Isso aí atrapalha o clube. E quem do clube estiver passando esse tipo de informação está totalmente errado. Está totalmente errado. O adversário não tem que saber 3 horas antes, 2 horas antes do jogo, que o camisa 5 do Vasco, o homem de marcação do Vasco, está sendo barrado para a entrada do Galarza ou qualquer tipo de informação, estratégia do técnico Maurício Barbieri. Isso não pode acontecer, não pode mais acontecer dentro do Vasco. Que papo torto é esse? Quem vazou a informação? Isso aí, para mim, ultrapassa o limite do privilégio. Ultrapassa o limite de qualquer tipo de privilégio. Eu não tô aqui para ficar passando paninho em ninguém, não. Tá errado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo momento, na minha opinião, nesse mesmo assunto, acho sim que o Maurício Barbieri errou demais ao barrar o Rodrigo para colocar o Galarza em campo. Acho. Concordo com vocês aqui. Durante a transmissão também concordei. Fato isso. Tá certo? Não tô aqui para ficar contando história. Então, essa que é a grande realidade. O Rodrigo hoje é o principal camisa 5 do Vasco. É o único camisa 5 que o Vasco tem no seu elenco. É o jogador que não... que eu vou voltar no início do vídeo, que parou a Arrascaeta. É um jogador de marcação, do primeiro toque. Depois, fazendo crítica aqui mesmo, goleiro Léo Jardim, muito inseguro contra o Bangu, muito inseguro ontem contra o Flamengo de novo. Não tem que... o Manuel Capasso errou. Gente, calma com o Manuel Capasso, vamos ter calma. É um bom zagueiro. Ele errou sim. Eu não vou passar paninho na cabeça dele também não. Agora, o goleiro Léo Jardim não tem que ficar tocando bola dentro da área. Busca um jogador de meio campo. Tira o perigo de dentro da grande área. O Pedro e o Gabriel Barbosa, percebendo isso, foi pressionar o Vasco ali dentro da grande área. Aí o Manuel Capasso não conseguiu sair jogando, num passe do Léo Jardim dentro da grande área, que no terceiro gol do Flamengo falhou também. Goleiro não pode tomar gol dentro da pequena área, cara. É falha, é erro. A torcida quer entender por que o Ivan foi barrado. Ontem no Maracanã, era o mundo. Assim, a galera conhece e tal, a gente batendo papo. Todo mundo perguntando por que o Ivan foi barrado. Por que o Léo Jardim erra tanto? O que está acontecendo? Então essa que é a grande realidade. Eu tenho que jogar limpo aqui com vocês. Eu tenho que jogar limpo. Eu tenho que falar a verdade. Dentro do campo de jogo, o Vasco teve um monte de oportunidades para vencer a equipe do Flamengo ontem.
Só que o Vasco errou mais do que... O Vasco perdeu para ele mesmo. Os flamenguistas ontem comemoraram como se fosse um título. Só que, aí eu vou aqui falar uma parada para vocês. O Vasco vai para a decisão do Campeonato Carioca. Tô batendo na mesa aqui. O Vasco passa pelo Flamengo, até porque é uma vitória... faço crítica, mas também eu vou falar uma parada aqui. Critico mesmo. Vai criticar, não tem caô aqui não. Vamos elogiar sim, mas no momento da crítica tem que aceitar. Vou falar um negócio pra vocês aqui. Ontem, observando a equipe do Flamengo, não vi dar um bicho papão não. O Vasco, vou repetir aqui, perdeu pra ele mesmo. O Vasco tem que entender o seguinte. Sabe, eu não sou jogador, não tô dentro de campo. Mas o brasileiro, ele cresce comendo, vivendo futebol, né? Então, assim, ontem, em alguns momentos do jogo, eu percebi a seguinte questão. O Flamengo tem um time, uma zaga lenta, o Vasco tem um ataque rápido, não entendo algumas alterações, a entrada do Figueiredo, que tá mal, e a barra... Como é que você barra o Eric Marcos? Entrou ontem rabiscando todo mundo, aí, pô, Maurício, não tô entendendo. Não tô entendendo. O Eric Marcos, se não for titular, é o primeiro reserva desse time. É o primeiro jogador. Tá ganhando de 1-0. Tá precisando do resultado. O Flamengo abre o tempo todo ali. Pô, a zaga do Flamengo é lenta. Bota o menino pra correr, pra driblar, pra tirar, pra criar jogadas. Aí bota o Figueiredo que vai mal, faz a falta que deu origem ao terceiro gol do Flamengo. Já é o segundo jogo que o Figueiredo... Não vejo o Figueiredo jogar a bola. E o Eric Marcos pedindo passagem. Eu tô aqui. Tem que colocar quem estiver melhor. A mesma situação com o Galarza. Pô, tá treinando muito bem. Mas o camisa, time que tá ganhando, não tem que mexer. Porque tá dando liga agora. Então assim, gente... Eu tô aqui, até com um sentimento vascaíno, não tô aqui pra ofender ninguém, tô aqui pra machucar ninguém. Agora, deixar de criticar e ficar passando paninho, isso não dá, pô. Não dá. O Vasco teve o Flamengo falou assim, ganha, Vasco. Ganha o jogo. Tá fácil pra chegar na final. E realmente tá fácil. Não tô vendo nenhum, não vi nenhum assim, o Flamengo, não sei o quê. Não vi nada disso. Eu vi falhas do sistema defensivo do Vasco que permitiram ao Flamengo fazer os gols, gente. Se eu estiver mentindo, vocês podem comentar aqui embaixo. E volto aqui no mesmo assunto. O Vasco tem que corrigir essa parada. Quem é que tá vazando esse tipo de informação? Porque não pode. Não pode. Isso é assunto sério. Pô, informação, o jogador, o time trabalha, não tem janela para imprensa. Então abre a imprensa para a janela de imprensa a semana inteira. Porque aí a galera cobre o dia a dia e fica igual para todo mundo. Porque não pode... Primeiro, isso para mim não é privilégio. Não sou favorável a ficar abrindo janelinha de imprensa para ficar mostrando treininho em semana de decisão. Teremos vários momentos dentro da temporada para que o clube abra uma janela ali para você acompanhar um treino ou outro e tal. Acho muito legal isso dentro do clube. Agora, semana decisiva, o adversário fechado de informações, o Vasco fechado de informações, no dia do jogo... A Bonitão vai lá e coloca na internet, coloca para todo mundo ver. Volante Rodrigo é barrado para a entrada do Galarza. Pela madrugada, hein? Aí, gente, aí é querer também, pô, num clássico, querer abrir o nosso coração no meio e falar, pô, acaba de vez. Pela madrugada. Um clássico fácil. Fácil para vencer. Que o Flamengo tava pedindo a derrota. Sabe? Então, assim, eu acredito. Temos um jogo contra o ABC quinta-feira pela Copa do Brasil. Jogo difícil, jogo de concentração. No outro final de semana, basta o Vasco ganhar por 1-0 que o Vasco passa de fase. E aos críticos de plantão aí, pulam o muro, vão torcer para Flamengo, porque vocês não fazem falta aqui no meio. O Vasco perdeu sim, 3-2, vamos criticar, vamos
bater no bom sentido. Agora, ficar com essa papagaiadazinha, apoia isso, apoia aquilo. Isso aqui é Vasco. Isso aqui é Vasco da Gama. Seus puxa-saco de político nojento. Não tenho vergonha de falar de vocês, não. A conta de vocês está chegando. Já, já, não vai demorar, não. Calma. Tá certo? Calma. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.